Trabalhei em empregos sem futuro desde os 16, comprei minha própria casa sem um único centavo da família. Depois meus pais mimados me processaram por roubar as oportunidades do meu irmão porque me recusei a pagar a mensalidade dele e entregar minha casa. Certo, Reddit, achei que devia compartilhar algo que aconteceu na minha vida. Resumindo, eu estive por conta própria desde que era adolescente, enquanto meu irmão mais novo era tratado como realeza. Ralei muito, construí uma carreira e comprei minha casa. Achei que minha família ficaria orgulhosa, mas acontece que eles tinham outros planos. O que começou como comentários mesquinhos se transformou em algo muito maior do que eu jamais imaginei. Sou Matthew, 27 anos, homem, mas a história realmente começa quando eu era adolescente. Minha casa de infância não era normal da forma que você pensa. A maioria dos pais faz coisas para os filhos porque é isso que os pais fazem, certo? Os meus tratavam como se fosse uma conta em aberto. Se me davam dinheiro para o lanche, isso ia para o placar. Se me davam carona para o treino, no placar também. Até consultas médicas de alguma forma contavam como dívida. Eles nunca diziam diretamente, mas estava sempre no ar. Meses depois, lembravam que tinham pago por algo, como se eu tivesse que devolver em lealdade, gratidão ou dinheiro vivo. Imagine viver em uma casa onde o amor tinha recibo. Essa foi minha infância. E então havia Andrew, 24 anos, homem, meu irmão mais novo, 3 anos mais jovem, a criança dourada, marcado na testa desde o primeiro dia. Tudo girava em torno dele. Ele teve treinamento particular de futebol, times de viagem, acampamentos que custavam milhares, equipamentos que pareciam ter saído do armário de um atleta profissional. Não importava o quanto custasse, se Andrew queria, meus pais de alguma forma sempre encontravam o dinheiro. Eu era o garoto do "você não precisa disso". Se eu pedia algo além do mínimo, recebia um "não podemos pagar isso" ou, se quiser extras, arrume um emprego. Engraçado é que nós não éramos pobres, meus pais tinham bons empregos, eles apenas decidiram que Andrew era o investimento que valia a pena e eu era o projeto paralelo que não valia financiar. Então recebi a mensagem bem cedo, aos 16. Enquanto Andrew passava os fins de semana marcando gols e tendo meus pais torcendo por ele na arquibancada, eu estava limpando mesas em um restaurante gorduroso. Voltava para casa cheirando a fritura e água sanitária, enquanto Andrew entrava com chuteiras brilhantes e uniformes, largando a mochila como se tivesse acabado de voltar da Copa do Mundo. Eu não me importava com o trabalho, me dava algo que Andrew nunca teve, meu próprio dinheiro. Cada salário era meu, sem placar, sem ajuda falsa com condições. Apenas eu conquistando. Um ano depois, arrumei outro bico depois da escola. O dono de uma oficina local me contratou meio período, principalmente para varrer o chão e pegar ferramentas, mas ele percebeu que eu não era inútil com as mãos. Logo estava trocando óleo, substituindo pastilhas de freio e até aprendendo sobre motores a diesel. Voltava para casa com unhas pretas e camisas manchadas, mas sentia orgulho de um jeito que Andrew nunca poderia. Minhas mãos contavam uma história que as medalhas dele nunca contariam. Meus pais não viam assim. Se eu pedia conselhos sobre trabalho, eles ignoravam como se não fosse real. Uma vez minha mãe disse, Matthew acha que é tão independente agora que tem dinheiro de bolso. Dinheiro de bolso? Eu estava pagando meu próprio material escolar, economizando para a faculdade, cobrindo a conta do celular. Enquanto isso, Andrew gastava a mesada com videogames e recebia elogios por ser dedicado ao esporte. Essa era a parte que mais doía, toda vez que eu conquistava algo, era minimizado. Não era só favoritismo, era favoritismo com um toque cruel, me criticavam por me sustentar sozinho. Meu pai disse uma vez que eu estava agindo como se não precisasse da família porque me recusava a pedir dinheiro para gasolina. Enquanto isso, Andrew podia desistir de qualquer coisa e eles diziam que ele ainda estava se descobrindo. Foi aí que entendi de verdade, eu nunca estaria no mesmo nível de Andrew aos olhos deles. Não importava o quanto eu trabalhasse, não importava o quanto eu fosse independente, sempre achariam uma forma de virar contra mim. Se eu me apoiava neles, era fraco. Se eu não me apoiava, era arrogante. Então parei de tentar ganhar o jogo. Sabia que o placar era manipulado. Decidi que se eu quisesse algo, eu mesmo conquistaria, sem dívidas, sem recibos, sem contabilidade imaginária pairando sobre minha cabeça. Apenas eu. E essa decisão foi o início de tudo. Quando terminei o ensino médio, não perdi tempo fingindo que meus pais de repente iam me apoiar. Redobrei a única coisa que sabia que era sólida, trabalho.
Enquanto Andrew falava sobre talvez ir para alguma faculdade chique às custas dos meus pais, eu me matriculei em aulas da faculdade comunitária, principalmente à noite, às vezes de manhã dependendo do semestre, e continuei batendo ponto na oficina. Era uma rotina pesada. Se as aulas eram de manhã, trabalhava à noite. Se eram à noite, trabalhava de dia e nos fins de semana. Pegava turnos extras. O dono me dava mais responsabilidade quando viu que eu não era apenas um garoto matando tempo. Foi aí que realmente encontrei meu caminho. Trabalhar com diesel era difícil, sujo e pagava melhor do que trocas de óleo rápidas. Era o tipo de trabalho em que você volta para casa coberto de graxa e sente que realmente ganhou o que recebeu. Enquanto isso, Andrew estava se encontrando. Tentou a faculdade por um semestre, voltou para casa com uma desculpa sobre como os professores não o entendiam. Meus pais, claro, transformaram isso em algum tipo de poesia, dizendo que ele só precisava de tempo. Ele não é como você, Matthew, ele tem potencial. Sim, potencial para desistir toda vez que a vida exigia que ele colocasse o despertador. Mas eu estava acumulando habilidades e dinheiro. Cada hora extra que eu podia pegar, eu pegava. Vivia barato, mal gastava além de comida e gasolina. Eu não estava tentando me exibir, eu estava tentando construir algo. Enquanto Andrew estava ocupado inventando desculpas, eu estava construindo um futuro. Aos 19, comprei meu primeiro caminhão. Estava um caco quando encontrei, parado no quintal de um cara com uma placa de venda, cheio de ferrugem, painéis amassados e o motor mal tossia. Andrew olhou e disse, deve ser bom ter dinheiro para um caminhão. Eu só encarei ele. Dinheiro? O cara que ganhava chuteiras de $1.000 como parte do time achava que eu tinha dinheiro mágico sobrando. Não, o que eu tinha era disciplina. Ele nem percebia isso. Aos 21, eu já tinha terminado minha certificação e era oficialmente um mecânico de diesel. Foi quando as coisas começaram a se encaixar. Caminhões, ônibus, máquinas pesadas, todos precisavam de alguém para mantê-los funcionando. Os trabalhos eram constantes e os pagamentos reais. A cada pagamento, os números da minha conta subiam devagar, mas de forma estável, e as economias cresciam. Em casa, Andrew ainda pulava de emprego em emprego, estocando prateleiras em uma semana, pedindo demissão na seguinte porque o gerente não respeitava a vibe dele. Cada vez meus pais o defendiam, ele só não encontrou a paixão ainda, certo? Porque paixão paga aluguel. Aos 24, consegui um cargo sólido em uma empresa de equipamentos pesados. Grandes contratos, máquinas maiores e trabalho estável. Eles gostavam de mim porque eu aparecia, trabalhava duro e não reclamava. Nessa altura, eu tinha um sistema: trabalhar, economizar, repetir. Meu caminhão estava rodando bem, minhas contas sempre em dia e minha poupança cada vez mais saudável. Eu não passava os fins de semana em festas nem comprava porcarias inúteis. Eu queria algo maior. Eu queria a prova de que todos aqueles anos de mãos engorduradas e longas horas estavam construindo algo real, Andrew. Ainda se encontrando, ainda dependendo dos meus pais, ainda o filho dourado aos olhos deles. Mas eu já não ligava para o placar deles, eu tinha o meu próprio agora. E aos 24, estava mais perto do que nunca de alcançar uma meta que vinha perseguindo em silêncio há anos. Uma casa, meu próprio lugar, algo que não poderia ser tirado ou minimizado. Foi aí que as coisas realmente começaram a mudar. Aos 26, finalmente puxei o gatilho em algo pelo qual vinha lutando desde que era aquele garoto de 16 anos cheirando a fritura, minha própria casa. Nada absurdo, apenas um lugar sólido de 2 quartos, com um quintal, uma garagem grande o bastante para trabalhar no meu caminhão e espaço suficiente para respirar. Eu não contei uma palavra à minha família enquanto procurava, chame de paranoia, mas eu sabia como eles funcionavam. Se eu desse a menor pista de que ia me mudar, já ouviria coisas como: Andrew poderia morar com você enquanto se estabiliza ou pense em como seria mais fácil para todos se você tivesse espaço para a família. Não, obrigado. Isso não era uma comuna familiar. Eu queria meu próprio lugar. Quando finalmente fechei a compra, sentei naquela sala vazia, no chão, com uma comida barata de restaurante, encarando as paredes. Era silêncio. Sem placar, sem chantagem emocional, só eu e as chaves. Aquele silêncio foi melhor do que qualquer torcida que meus pais já deram para Andrew em um jogo de futebol. Uma semana depois, contra meu melhor julgamento, convidei meus pais e Andrew para jantar. Não sei o que eu esperava, talvez que, pela primeira vez, eles olhassem para mim e dissessem: caramba, você conseguiu sozinho, temos orgulho de você. Patético, eu sei.
Eles apareceram na formação de sempre, minha mãe na frente, meu pai atrás dela e Andrew arrastando os pés como se alguém o tivesse obrigado. Assim que minha mãe entrou, seus olhos se arregalaram, não de orgulho, mas como se estivesse calculando a metragem quadrada na cabeça. Ela passou a mão pela parede como se testasse poeira, espiou a cozinha e disse, esses armários são bons, sabe, se Andrew morasse aqui provavelmente precisaria de uma geladeira maior. Eu ergui a sobrancelha, ainda bem que Andrew não mora aqui. Então meu pai deu uma daquelas risadinhas, o tipo que sempre vinha antes de uma cutucada. O que foi? Roubou um banco ou algo assim? Eu respondi, se tivesse roubado, ainda estaria à frente de Andrew. Pelo menos teria dinheiro em mãos. Andrew nem disse oi. Andou pela casa batendo pé como um moleque explorando o mapa de videogame. Espiou os quartos, conferiu a garagem, voltou para a sala e deu de ombros. Tá bom, eu acho. Meio grande para uma pessoa só, não é? Sentamos para comer bife, batatas e salada, nada demais, mas muito acima da comida de restaurante barato. Eu mesmo tinha cozinhado, o que provavelmente era outro crime aos olhos deles. Minha mãe mastigava devagar, olhando em volta entre uma garfada e outra, até soltar a frase que eu já sabia que viria. É bonito, Matthew, mas você não acha que é um pouco demais para alguém da sua idade? Coloquei o garfo na mesa e sorri, claro, porque o movimento responsável é continuar pagando aluguel para sempre enquanto Andrew se encontra. Andrew riu de canto. Você provavelmente poderia ter ajudado com outras coisas em vez de gastar nisso. Outras coisas? Perguntei. Como comprar um pouco de ética de trabalho para você? Não sei se isso está à venda. Minha mãe suspirou como se eu tivesse xingado o Papa. Matthew, isso não é justo. Seu irmão tem pensado em voltar para a faculdade. Você sabe o quão caro isso é? Sim, eu disse, eu também sei o quão caro é algo chamado responsabilidade. Eu pago por isso desde os 16. Meu pai murmurou, família ajuda a família. Eu encarei ele, engraçado. Porque quando eu trabalhava em turnos duplos na oficina para pagar a faculdade, não me lembro de nenhuma família aparecendo com uma bolsa de estudos. Acho que essa regra só vale em uma direção, né? Andrew franziu a testa. Você não entende. Você tem tudo isso agora e eu estou preso em casa. Apontei em volta. Tudo isso? Uma casa com móveis descombinados e um gramado que eu mesmo corto? Isso se chama ralar, Andrew. Você devia tentar um dia. É louco. Você aparece, as pessoas te dão dinheiro e aí você compra coisas, sem precisar implorar para o irmão mais velho. Minha mãe suspirou de forma dramática, largando o garfo como se estivesse em uma novela. Nós só pensamos que agora que você tem essa casa grande, poderia ajudar um pouco para dar a ele um começo. Eu ri, não uma risada educada, mas aquele riso sarcástico de verdade. Ah, meu erro, eu não percebi que hipotecas vinham com patrocinador. A opção irmão deve ter estado escondida nas letras miúdas ao lado dos impostos da propriedade. Isso calou a boca deles por uns 5 segundos, talvez. Então meu pai se recostou, braços cruzados. Não haja como se tivesse chegado aqui sem nós. Nós te criamos, também fizemos sacrifícios. Sacrifícios? Perguntei, inclinando-me para a frente. Quer dizer como quando vocês deram a Andrew aulas particulares enquanto eu comprava meus próprios tênis? Ou quando eu trabalhava à noite para pagar a escola enquanto vocês bancavam a cerveja dele? Sacrifícios realmente nobres. O silêncio ficou mais pesado. Minha mãe tentou puxar a carta da culpa de novo. Não seja egoísta, Matthew, ele é seu irmão, ele merece uma chance justa. Chance justa, retruquei. Ele já teve mais chances do que um estande de tiro. Faculdade, empregos, você nomeia, ele deixou cair a bola todas as vezes. Eu não pagar a mensalidade dele não é injusto, é a realidade finalmente alcançando. Andrew bateu o garfo na mesa. Você só pensa que é melhor do que eu. Não, disse calmamente, eu não penso que sou melhor, eu sei que sou melhor do que você. Foi nesse momento que vi nos rostos deles. Eles não estavam orgulhosos, nem mesmo neutros, estavam amargos. Meu sucesso não era uma vitória da família para eles, era uma dívida que achavam que eu devia. Eles terminaram o jantar rápido depois disso. Andrew ficou emburrado no canto como se alguém tivesse roubado o Xbox dele. Meu pai se recusou a me olhar e minha mãe me deu aquele abraço passivo-agressivo na porta. Ela apertou meu braço e sussurrou, vamos falar sobre isso de novo. Eu recuei, olhei nos olhos dela e disse friamente, não, não vamos. Fechei a porta atrás deles, tranquei e fiquei ali no silêncio.
Eu os tinha convidado esperando orgulho, talvez até respeito, mas em vez disso só recebi direito adquirido, desculpas e a confirmação de que não importava o que eu fizesse, eles sempre encontrariam uma forma de transformar tudo em Andrew. Aquele jantar era para ser uma celebração, em vez disso foi o tiro de aviso da guerra que eles estavam prestes a começar. Na semana seguinte, meu telefone começou a explodir como se eu tivesse me inscrito em spam de telemarketing. Minha mãe ligava durante o trabalho, durante o jantar, até tarde da noite. Nunca era como você está, Matthew, era sempre. Andrew tem olhado alguns programas, mas a mensalidade é simplesmente impossível agora. Não é uma pena quando pessoas da família têm os meios para ajudar e simplesmente não ajudam. Tradução: abra a carteira, Matthew, Andrew precisa de um resgate. Eu fiquei calmo no começo. Mãe, a mensalidade do Andrew não é minha responsabilidade. Ele é um homem adulto, pode fazer empréstimos, empregos de meio período, sabe, como o resto de nós. Ela não gostou dessa resposta. No dia seguinte, meu pai ligou, fazendo o papel habitual de cantor de apoio. Família ajuda a família. Você se esqueceu de onde veio. Eu ri, clique, ele desligou. Mas não parou. Cada conversa virava chantagem emocional. Minha mãe fingia chorar no telefone, respirando fundo, como se estivesse fazendo teste para a novela. Você está destruindo esta família. Seu irmão sente que você quer que ele fracasse. Quer que ele fracasse? Esse cara já fracassou antes mesmo de eu ter idade legal para beber. Tudo o que eu fiz foi me recusar a continuar pagando pelo videoclipe da vida dele. Então veio a mensagem de Andrew: precisamos conversar, passa aqui. Contra meu melhor julgamento, eu fui. Talvez ele tivesse finalmente criado coragem e quisesse resolver como homem. Mas quando cheguei, era pior do que eu pensava. Minha mãe e meu pai estavam lá também, sentados na mesa da cozinha como se estivessem encenando uma intervenção. Papéis espalhados por toda parte, folhetos de faculdades, planilhas de mensalidades, até um plano de pagamento escrito à mão. E não para Andrew, não, para mim. Eu ri alto. Vocês realmente fizeram um plano de pagamento para o meu dinheiro, para ele. Minha mãe me deu aquele olhar afiado, o que supostamente me fazia encolher. Isso não é uma piada, Matthew, este é o futuro dele. Se você se importa com a família, você vai fazer isso. Andrew se recostou, braços cruzados, zero vergonha. Não é como se você não tivesse dinheiro. Você comprou uma casa inteira, cara. Por que você pode ter tudo isso enquanto eu estou preso aqui? Eu o encarei, porque eu trabalhei. Você desistiu, repetidamente. Você não consegue nem manter um emprego de meio período por mais tempo do que o teste grátis de academia, e acha que eu devo pagar pela segunda rodada da sua turnê pela faculdade? Não. Meu pai resmungou, não seja desrespeitoso. Desrespeitoso, retruquei. O que é desrespeitoso é me tratar como um caixa eletrônico porque o garoto de ouro aqui desperdiçou todas as chances que recebeu. Vocês o criaram como se o mundo devesse algo a ele, parabéns, ele acredita nisso. A expressão no rosto de Andrew foi impagável, presunçoso num segundo, vermelho no outro. Eu me levantei, nem um único centavo. Encontrem outra pessoa para patrocinar o reboot da sua carreira. Saí, deixando a proposta deles ainda espalhada como alguma paródia do Shark Tank. Achei que ficariam remoendo por um tempo, talvez parassem de falar comigo por um pouco. Não pensei que escalariam. Mas 2 semanas depois recebi uma carta pelo correio. Cabeçalho oficial, jargão jurídico por toda parte. Minhas mãos tremiam, não de nervosismo, mas de raiva. Meus pais, meus próprios pais, tinham aberto uma ação civil contra mim. As alegações: promissor estopel e um jus enrichente. Basicamente, eles estavam tentando argumentar que eu tinha prometido ajudar Ryan com a escola e ele tinha confiado nisso, e que eu tinha sido enriquecido pelos sacrifícios deles enquanto crescia, então de alguma forma eu devia devolver. Agora, em português claro, bobagem. Ryan era adulto, eu nunca prometi a ele um centavo. E cada centavo que ganhei veio do meu próprio trabalho, mas isso não os impediu de distorcer no papel como se eu tivesse bloqueado Andrew de estudar, como se recusar a pagar a mensalidade fosse o mesmo que roubar dele. Acho que li aquilo umas 5 vezes. Meus pais realmente tinham contratado um advogado contra mim. E a cereja do bolo, o valor do acordo que estavam exigindo era quase idêntico ao custo da mensalidade daqueles folhetos espalhados na mesa da cozinha. Sutil, né? Mas não parou por aí, eles ainda adicionaram danos emocionais, alegando que Andrew tinha sofrido porque eu ostentei meu sucesso na cara dele. Em outras palavras, eu trabalhei duro, comprei uma casa e isso feriu os sentimentos dele.
Foi aí que os verdadeiros jogos começaram. Minha mãe começou a ligar diariamente, alternando entre doces, zangada e chorosa, como se estivesse experimentando personalidades. Um dia, Matthew, ainda dá tempo de resolver isso, é só pagar que a gente desiste. No dia seguinte, seu irmão está devastado, ele se sente sem amor. Você realmente quer essa culpa nos seus ombros? Eu disse na lata, mãe, a única culpa que eu sinto é a de atender essa ligação. Enquanto isso, Andrew estava ocupado tocando sua campanha de pena online, postando frases vagas tipo algumas pessoas só se importam consigo mesmas, mesmo que arruinem a vida dos outros, emojis tristes, memes inspiracionais sobre lealdade, toda aquela besteira pseudo-profunda. Seus amigos e primos, que não sabiam a história inteira, comentavam, isso é tão errado, mano, fica firme. Ah, Andrew estava adorando, se fazendo de vítima em público, mamando simpatia enquanto o advogado dele tentava me roubar por trás. Nos bastidores ficou ainda melhor. Na festa de aniversário de um primo, minha tia me puxou de lado, eu só queria que você e o Andrew resolvessem isso, ele anda tão abatido desde que você comprou a casa. Eu pisquei, abatido desde que eu comprei a casa? Ele comprou a casa e esqueceu de me contar. Ela franziu a testa. Bem, seus pais disseram que você se recusou a ajudá-lo depois de ganhar todo aquele dinheiro. Lá estava, eles não estavam apenas me arrastando para o tribunal, estavam reescrevendo a história para toda a família. Nenhuma menção a eu limpando mesas aos 16, nenhuma menção a eu pagando meus próprios estudos, apenas a versão editada para a família. Matthew é rico e egoísta. Doeu. Eu não estava apenas sendo pintado como egoísta, eu estava sendo apagado, anos de sacrifício, noites longas, mãos calejadas, e a única narrativa que importava era, Matthew se recusou a compartilhar. O pior momento, minha mãe realmente ligou para minha corretora, fingindo ser uma amiga da família, perguntando se a casa poderia estar disponível em breve. Minha corretora, desconfiada, pressionou, depois documentou toda a ligação e me encaminhou as anotações. Mamãe insinuou que eu talvez não conseguisse mantê-la por muito tempo e seria uma pena se fosse desperdiçada quando outro membro da família poderia usá-la. Tradução: eles queriam minha casa. Não apenas meu dinheiro, minha casa. Confrontei minha mãe pelo telefone. Por que você ligou para minha corretora? A voz dela estava doce como xarope. Eu só estava cuidando da família. Se as coisas não correrem bem no tribunal, seria melhor que a casa ficasse com alguém da família em vez de estranhos, sabe? O Andrew cuidaria bem dela. Eu cerrei os dentes. Então você já está planejando minha derrota antes mesmo do caso terminar? Não é sobre culpa, Matthew, é sobre fazer o que é certo para o seu irmão, ele passou por tanta coisa. Eu ri amargamente, ele passou por todas as oportunidades que vocês entregaram de bandeja, enquanto eu estou sozinho desde que era adolescente. Eu conquistei essa casa, vocês nunca me ajudaram, nenhuma vez, e agora acham que podem simplesmente tomar. Não seja dramático, ela retrucou, você não estaria onde está sem a forma como criamos você. Essa é sua chance de retribuir. Retribuir, as mesmas palavras que ela usou quando eu tinha 16 e ela tentou pegar metade do meu salário para despesas da casa. As mesmas palavras quando recusei ser consignatário de um financiamento de carro para o Andrew aos 21. Para eles, meu sucesso nunca foi meu, era uma dívida que achavam poder cobrar sempre que Andrew precisasse de um resgate. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de clareza. Aquele processo não era só sobre mensalidade, era sobre alavancagem. Eles queriam me tirar a única coisa que simbolizava todos aqueles anos de esforço, minha casa. E estavam dispostos a me arrastar pelo tribunal, me difamar para a família e reescrever toda a minha história de vida só para conseguir. Tudo bem, se eles queriam guerra, eu daria, mas não nos termos deles. O processo seguia em frente como um acidente de carro em câmera lenta. Cada vez que meu advogado me encaminhava novos documentos, eu via os nomes dos meus pais e o nome do Andrew em preto e branco e a sensação era sempre a mesma, aquelas pessoas já não eram apenas família, eram oponentes. E embora eu não fosse simplesmente me render, também não podia fingir que aquilo não estava me consumindo. As noites ficaram pesadas, eu ficava acordado olhando para o teto, repassando cada movimento na minha cabeça. O estresse aparecia, o trabalho não estava melhor. Eu me pegava viajando em reuniões, prazos escapando, erros aparecendo. Meu chefe me chamou de lado, Matthew, não sei o que está acontecendo, mas você nunca esteve tão desligado. Eu não derramei todo o drama familiar, mas disse que era uma confusão legal. Ele me deu aquele olhar meio preocupado, meio de aviso, resolva isso. Você é bom demais no que faz para perder tudo por causa disso. Foi o alerta que eu precisava.
Eles não estavam apenas atrás do meu dinheiro e da minha casa, estavam tentando me esgotar até eu quebrar. E se eu deixasse isso acontecer, perderia muito mais do que um processo. Então me recoloquei no jogo. Primeiro passo: cortar eles. Chega de atender às mensagens encharcadas de culpa da minha mãe, chega de ouvir as lições do meu pai sobre família e ajudar família, chega de deixar Andrew aparecer com aquele sorriso na minha varanda. Meu advogado passou a lidar com cada ligação, e-mail ou carta. Se quisessem falar comigo, teriam que fazer por meio de alguém que cobrava por hora. Segundo passo: fortificar. Revisei cada conta que eu tinha: poupança, aposentadoria, crédito. Troquei senhas, adicionei segurança extra, congelei qualquer coisa suspeita. Puxei meu relatório de crédito para garantir que eles não tinham tentado nada sombrio, como abrir contas no meu nome. Não deixei uma única janela aberta para eles entrarem. O maior passo foi ir para o ataque, em silêncio. Contratei um investigador particular, não para nada obscuro, apenas pela verdade. Eu queria saber exatamente o que Andrew andava fazendo enquanto chorava miséria e se meus pais tinham histórico de aplicar esses sacrifícios familiares em outros parentes. 2 semanas depois eu tinha uma pasta grossa o suficiente para engasgar. Dentro, capturas da rede social privada do Andrew, onde ele ostentava novos eletrônicos, viagens de carro, até testava carros, enquanto supostamente estava pobre demais para comprar livros. Havia registros de propriedade mostrando que meus pais uma vez pressionaram minha tia falecida a vender terras por uma mixaria, o que explicava por que aquele lado da família nunca os olhava nos olhos nas reuniões. Cada página era prova de direito adquirido em cima de direito adquirido. Enquanto isso, meu advogado construía seu próprio arsenal. Ele desenterrou o histórico de empregos do Andrew, a trilha de trabalhos curtos que ele largava com desculpas sobre má gestão. Encontrou registros da primeira tentativa fracassada dele na faculdade, com direito a reembolso de mensalidades. Nós empilhamos tudo em uma linha do tempo organizada que gritava uma coisa: Andrew teve todas as oportunidades e desperdiçou todas. Eu não transmiti nada disso para fora. Mantive a calma. Se parentes perguntavam como eu estava, eu encolhia os ombros e dizia: resolvendo. Só isso. Deixei que pensassem que eu tinha me calado, talvez até quebrado. Deixei meus pais acreditarem que a pressão deles estava funcionando. Era isso que eles queriam, me ver encurralado, desesperado, implorando. Mas nos bastidores eu estava carregando a arma. Cada mensagem de voz da minha mãe me chamando de egoísta, cada postagem de pena do Andrew, cada documento legal onde distorciam a realidade, eu salvei tudo. Prova não era apenas defesa, era munição. E aqui está a parte engraçada: quanto mais quieto eu ficava, mais barulhentos eles ficavam. Minha mãe começou a ligar para tias e tios, me pintando como vilão. Andrew postava mais lixo enigmático online, montando sua história triste. Meus pais até tentaram arrastar minha avó para isso, alimentando-a com frases como: Matthew esqueceu da família. Ela me deixou uma mensagem de voz dizendo: querido, talvez se você mandasse um dinheirinho para seu irmão, todos poderíamos seguir em frente. Essa mensagem foi direto para a pasta. Eles achavam que silêncio significava derrota. Na realidade eu estava comprando tempo. Tempo para proteger minha vida, tempo para construir meu caso e tempo para deixá-los cavar a própria cova mais fundo. Porque quanto mais eles falavam, mais provas me davam. E quando eu finalmente me movesse, não seria apenas defesa, seria checkmate. A primeira peça caiu na minha caixa de entrada numa terça-feira à tarde. Linha de assunto do meu advogado: erro da parte contrária. Dentro estava um fio encaminhado onde o advogado deles tinha acidentalmente copiado o meu em algo que claramente era privado. Enterrado no meio havia um e-mail da minha mãe: educado na superfície, podre por dentro, devemos garantir que a propriedade do Matthew faça parte de qualquer acordo. Andrew já tem alguém pronto para listá-la assim que for transferida. Isso dará a ele um recomeço limpo. Não era mensalidade, não eram oportunidades, era minha casa, por escrito. Liguei para meu advogado, ele soava como se tivesse encontrado o bilhete dourado. Isso não é apenas alavancagem, disse, isso é intenção. Eles não estão pedindo apoio, estão tentando tomar um bem. Ótimo, respondi, vamos fazê-los ler isso em voz alta. 2 dias depois, meu investigador trouxe a segunda bomba, uma gravação limpa de áudio do Andrew em um bar, se gabando para um amigo. Eu saquei, mamãe e papai estão empurrando o processo para que a casa acabe no meu nome. Assim que for minha. Vendo e fico tranquilo. Claro como cristal, sem interpretação dúbia, apenas direito adquirido em estéreo.
Nós empacotamos tudo, minhas declarações de imposto desde adolescente, olerites dos dias de restaurante, camisas de diesel, recibos de mensalidade, papéis do pagamento inicial, uma linha do tempo completa que gritava, eu construí isso sozinho. Do outro lado, o e-mail deles e a voz do Andrew em preto e branco. Eu não precisava bancar o durão, o papel faria a pancada. Dia da conferência pré-julgamento, prédio neutro, sala neutra, arte neutra, como se fosse projetada para não deixar ninguém confortável. Meus pais sentaram ladeando Andrew como uma corte real, expressões presunçosas travadas. Minha mãe me deu um sorriso que não chegava aos olhos, meu pai evitava meu olhar como se eu já fosse uma decepção, Andrew se recostava na cadeira, sorriso pronto. O mediador começou com gentilezas, depois acenou para as posições iniciais. O advogado deles começou a girar sua historinha sobre obrigações familiares, apoio razoável. E o egoísmo de um irmão arruinando o futuro do outro. Eu fiquei em silêncio, sem revirar os olhos, sem suspirar. Se alguém está cavando a própria cova, você não pega pá. Então foi a nossa vez. Meu advogado deslizou uma pasta fina pela mesa. Aqui está um registro verificado da independência financeira do meu cliente desde os 16 anos. Histórico de empregos, pagamentos de mensalidades e a compra da casa dele. Vocês vão notar que não há um único centavo vindo dos autores. Andrew deu um risinho. Meu advogado ignorou e virou para a aba marcada. E aqui está um e-mail dos próprios autores confirmando que o objetivo real deste processo era transferir a propriedade do réu para o nome do autor. O rosto da minha mãe empalideceu, o maxilar do meu pai travou. Andrew se inclinou para frente lendo como se pudesse reescrever na hora. Antes que pudessem reagir, meu advogado apertou um botão. A gravação tocou, a voz do próprio Andrew preenchendo a sala. Mamãe e papai estão empurrando o caso para que a casa cabe no meu nome. Assim que for minha, vendo e fico tranquilo. Silêncio. Dava para ouvir o relógio da parede. O mediador quebrou. Desejam responder. O advogado dele sussurrou para eles como um homem se afogando implorando por uma corda. Minha mãe balançou a cabeça rapidamente, meu pai encarou o chão, Andrew murmurou algo que fez o pai lançar um olhar de calha a boca. Finalmente o advogado deles disse, seco, meus clientes gostariam de um momento para se reunir. Eles saíram da sala. Eu fiquei lá calmo, mãos cruzadas, batimentos firmes. Não precisava me gabar, eu já sabia que tinha acabado. 10 minutos depois, voltaram com rostos em branco como se tivessem sido treinados para não reagir. O advogado pigarreou, meus clientes estão dispostos a retirar o processo, cada parte arcando com seus próprios custos. Meu advogado nem piscou, inaceitável. Foi só isso. A sessão congelou. Minha mãe se mexeu desconfortável, meu pai esfregou a têmpora, Andrew sussurrava furioso, o advogado dele se inclinou de novo desesperado. Mas eu não disse uma palavra, não precisava. Eu já tinha vencido no momento em que colocaram seus verdadeiros motivos por escrito. O mediador fechou a pasta, vamos pausar aqui. Eu me levantei, abotoei o casaco e dei um olhar a Andrew. Não de raiva, não de arrogância, apenas final, você deveria ter feito orçamento, esperanças são caras. Então saí. Checkmate. Essa foi a última palavra que precisei dizer naquela sala. De lá em diante deixei o silêncio fazer seu trabalho. Mas só porque o caso tinha morrido não significava que o depois também. Na verdade, foi aí que a verdadeira satisfação começou. Uma semana depois, meu advogado me encaminhou a carta de desculpas que meus pais assinaram. Li uma vez, depois de novo, deixando cada linha afundar. Era desajeitada, como se tivessem escrito rangendo os dentes, mas ainda assim estava lá em preto e branco. Eles admitiram que o processo não era sobre o futuro do Andrew. Admitiram que suas declarações sobre mim eram falsas. Admitiram que o objetivo era tomar minha casa e entregá-la a ele. Eu não emoldurei, não coloquei na geladeira, mas guardei em uma gaveta. Porque às vezes ter prova é melhor do que vingança. Depois veio a transferência bancária, reembolso total dos meus custos legais até o último centavo. Conferi minha conta, vi o depósito ali e sorri. Eles queriam me drenar, mas no fim financiaram minha defesa. Agora, foi onde decidi me divertir um pouco. Nada mesquinho, nada dramático, apenas eficiente. Encaminhei a carta de desculpas e a corrente de e-mails incriminadores para todos os parentes que tinham comprado a história triste deles. Sem explicações, sem comentários, apenas os documentos. O efeito foi imediato. Um primo me mandou mensagem, caramba, cara, eu não fazia ideia. Outro,
Então seus pais realmente tentaram roubar sua casa? Inacreditável. Até um tio que não falava comigo havia meses ligou só para dizer, bem, dessa vez eles realmente pisaram feio. Enquanto isso, o grupo de família, do qual eu tinha sido discretamente removido meses antes, explodiu. Capturas começaram a vazar para mim por gente que queria ficar neutra. Toda vez que alguém tentava defender meus pais, outro parente soltava uma citação do e-mail ou um trecho do áudio do Andrew se gabando. Virou um fuzilamento digital e eu não movi um dedo. Minha mãe, antes a abelha rainha do holofote familiar, parou de aparecer nas reuniões, não aguentava os olhares de lado nem as perguntas sussurradas. Meu pai também encolheu, não havia mais aquela voz retumbante de eu sei o que é melhor, só silêncio. Andrew? Esse levou o golpe mais duro. Os amigos que antes o exaltavam online sumiram, sem curtidas, sem comentários. A notícia se espalhou rápido de que o plano dele de lucrar em cima do irmão tinha sido exposto. Ouvi dizer que ele se mudou por um tempo, tentou morar com um amigo, mas voltou correndo para meus pais quando aluguel e contas o esbofetearam. O mesmo cara que dizia que minha vida era mais fácil agora não conseguia nem se sustentar sem correr de volta para casa. A arrogância que ele carregava em todo lugar desapareceu. Quando o encontrei em um evento de família meses depois, ele nem conseguiu me olhar nos olhos. Murmurou um cumprimento pela metade e passou o resto da noite colado no telefone. O garoto de ouro reduzido a ruído de fundo. Quanto a mim, voltei a viver. Trabalhei, cuidei do meu círculo de amigos, fiquei firme. Minha casa, a mesma que eles tentaram pintar como potencial roubado, permanecia exatamente onde devia, no meu nome. Adicionei algumas melhorias também, nova estrutura de garagem, ferramentas melhores, pequenos lembretes de que independência compensa quando o direito adquirido não compensa. Não cortei todos os parentes, mas também não fui atrás de reconciliação. Os que acreditaram em mim, ótimo. Os que não acreditaram, problema deles, não meu. Eu não estava aqui para vencer concurso de popularidade, estava aqui para manter o que construí. Às vezes à noite sento na varanda e penso naquele primeiro jantar. Eu os convidei achando que talvez pela primeira vez eles se orgulhassem. Em vez disso já estavam inventariando minha vida como se fosse deles para reivindicar. Aquele jantar foi o começo da queda deles, não da minha. E aqui está a parte que mais me faz sorrir. No fim, eles não perderam apenas o caso, perderam a história. A narrativa que tentaram controlar, Matthew egoísta, Andrew coitado, explodiu na cara deles. Todos viram as provas, todos ouviram o áudio, não havia como distorcer. Eu não precisei gritar, não precisei jogar sujo, não precisei implorar para que alguém visse meu lado. Deixei a verdade ali e ela fez o que sempre faz, expor os fracos. Então sim, eles queriam que eu pagasse a mensalidade do Andrew, queriam meu dinheiro, queriam minha casa. Em vez disso pagaram meu advogado, me deram provas do próprio direito adquirido e destruíram a própria reputação. O checkmate não foi só naquela sala de conferência, foi em cada silêncio constrangedor nas reuniões de família, em cada cadeira vazia nos almoços de domingo que pararam de comparecer, em cada vez que Andrew teve que explicar por que ainda estava quebrado enquanto o irmão egoísta prosperava. O placar que usavam contra mim queimou. Esta casa continua minha vida continua minha e não importa o quanto tentaram distorcer, o fato era simples, eu nunca precisei deles para vencer. Ela disse que acidentalmente reservou uma suíte com o ex durante sua viagem de trabalho para Las Vegas, então eu garanti que ela ficasse lá sem usar meu cartão de crédito, e também sem o meu pagamento para os empréstimos estudantis dela, e agora ela está implorando por uma segunda chance. Oi a todos, estou usando uma conta descartável porque esta história envolve algumas pessoas que podem reconhecer os detalhes. Ainda estou processando tudo o que aconteceu e, honestamente, escrever isso está me ajudando a dar sentido a tudo. Eu, homem de 32 anos, estava com minha namorada Lisa, mulher de 29 anos, há 3 anos. Estávamos morando juntos há 1 ano e meio e eu achava que as coisas estavam indo muito bem entre nós. Ela estava trabalhando como coordenadora de marketing em uma startup de tecnologia, e eu a apoiava no programa de MBA que ela estava concluindo em meio período. O arranjo funcionava bem para nós dois, eu ganhava um bom salário como engenheiro de software, e ela era brilhante, mas precisava do apoio financeiro para focar nos estudos e construir a carreira. Só para dar um pouco de contexto sobre nosso acordo financeiro, quando nos mudamos juntos decidimos que eu cuidaria da maioria das grandes despesas, já que meu salário era significativamente maior. Eu pagava o aluguel do apartamento, utilidades, mantimentos, e também vinha cobrindo os pagamentos do empréstimo estudantil dela para o MBA, que giravam em torno de $1.800 por mês.
Ela contribuía com o que podia do salário dela, mas a maior parte da renda ia para despesas pessoais, pagamento do carro e para juntar alguma economia. Ela tinha meu cartão de crédito como usuária autorizada para emergências e despesas conjuntas. Olhando para trás, talvez eu tenha sido generoso demais, mas eu acreditava que estávamos construindo algo juntos e investindo no nosso futuro. A situação que me levou a escrever este relato começou há cerca de 3 semanas. Lisa chegou em casa animada com uma conferência de trabalho para a qual a empresa a estava enviando em Las Vegas. Era para ser uma grande oportunidade para ela, potenciais clientes, networking, talvez até uma promoção se tudo corresse bem. A conferência estava marcada para um fim de semana prolongado, de quinta a domingo, e a empresa estava cobrindo a maior parte das despesas. Eu estava genuinamente feliz por ela, tinha trabalhado muito e parecia ser a chance que merecia. Passamos a noite planejando o que ela levaria, conversando sobre as palestras que queria assistir, e até a ajudei a se preparar para algumas oportunidades de networking. Tudo parecia normal e eu estava orgulhoso de quanto ela tinha avançado na carreira. Na noite anterior à viagem, ela mencionou algo que deveria ter sido um sinal de alerta, mas na hora não dei muita importância. Ela disse que a empresa tinha errado de alguma forma na reserva do hotel e, em vez do quarto padrão que deveria ter recebido, acabaram reservando uma suíte. Ela parecia um pouco desconfortável com isso, dizendo que tentou trocar, mas o hotel estava totalmente reservado por causa da conferência. Vai ser tão estranho, disse ela rindo nervosamente, quero dizer, sou grata, mas não preciso de todo esse espaço só para mim. Eu disse para ela aproveitar o luxo, talvez pedir serviço de quarto, e tirar o máximo do erro da empresa. Ela me beijou de despedida na manhã seguinte e eu a levei até o aeroporto. Tudo parecia bem no primeiro dia. Na quinta-feira, recebi mensagens normais dela, dizendo que tinha chegado bem, que a conferência estava boa, coisas típicas de trabalho. O mesmo na sexta-feira, mas à noite as mensagens começaram a ficar estranhas, respostas curtas, demorava para responder, e quando liguei para desejar boa noite por volta das 11 da minha hora, 8 em Las Vegas, ela parecia distraída e disse que estava exausta e ia dormir cedo. No sábado, as coisas ficaram realmente estranhas. Mal ouvi dela o dia todo, e quando respondeu foram apenas coisas básicas, a conferência está boa, dia corrido, esse tipo de coisa. Liguei para ela à noite mais ou menos no mesmo horário e a chamada foi direto para a caixa postal. Imaginei que talvez tivesse saído com colegas e o celular descarregou, então não me preocupei muito. O domingo deveria ser o último dia dela e estava previsto voltar à noite, mas por volta do meio-dia recebi uma mensagem que me fez gelar o estômago. Oi amor, o voo atrasou, talvez só volte na segunda de manhã, o hotel está estendendo minha estadia de graça já que não foi culpa minha, ligo depois. Algo naquela mensagem me pareceu errado. Primeiro, Lisa normalmente é muito mais detalhada em suas comunicações, especialmente sobre mudanças de viagem. Segundo, eu tinha ajudado a reservar o voo original e era de uma grande companhia aérea que dificilmente tem atrasos graves sem questões de clima. Verifiquei o clima em Las Vegas, perfeito. Tentei ligar para ela, mas novamente foi direto para a caixa postal. Foi então que decidi fazer algo que nunca havia feito em nosso relacionamento. Conferi os extratos do cartão de crédito online. O que encontrei me deixou fisicamente mal. Havia cobranças em Las Vegas, mas não eram apenas dela. Houve 2 cobranças no mesmo restaurante na sexta-feira à noite com minutos de diferença, 2 em um bar no sábado à noite, 2 ingressos para um show no qual eu sabia que Lisa não tinha interesse, e então a que me destruiu. Uma cobrança em uma shows caríssima no sábado à noite de $340, muito mais do que Lisa gastaria sozinha em uma refeição. Mas o verdadeiro golpe foi quando cruzei o horário dessas cobranças com as mensagens e ligações dela. Toda vez que havia 2 cobranças próximas, correspondia exatamente aos momentos em que ela estava sem responder ou estranha na comunicação. Passei a noite de domingo analisando tudo em detalhe. As cobranças do hotel mostravam serviço de quarto para 2 pessoas várias vezes, havia cobranças de spa para pacotes de casal, e até uma em uma joalheria dentro do hotel para um relógio masculino que custava $800. Na manhã de segunda-feira eu tinha certeza, Lisa não estava sozinha em Las Vegas. E dado o nervosismo dela sobre a suíte reservada por engano, eu tinha uma boa ideia de com quem ela estava. Cerca de 6 meses depois do início do nosso relacionamento, Lisa me contou sobre o ex, Jordan. Eles namoraram por 2 anos antes de ficarmos juntos, e segundo ela, tinha terminado mal quando ele se mudou para a Califórnia por trabalho e não quis manter um relacionamento à distância. Ela mencionou algumas vezes que ele trabalhava em vendas de tecnologia e viajava muito a trabalho.
Também disse que ele tentou se reconectar com ela algumas vezes pelas redes sociais, mas que ela sempre havia encerrado isso em respeito ao nosso relacionamento, ou pelo menos foi o que me contou. Quando Lisa finalmente me ligou na segunda-feira de manhã, eu já estava pronto. Ela começou com a mesma história sobre os atrasos do voo, mas a voz dela soava estranha, culpada, nervosa. Que estranho esses atrasos, eu disse casualmente. Estava olhando sites de rastreamento de voos e mostra que a maioria dos voos de Las Vegas para cá estavam no horário ontem. Houve uma pausa. Não foi o clima, foi algum tipo de problema mecânico na nossa aeronave específica. Qual companhia aérea mesmo? Outra pausa. Southwest. Nesse momento eu sabia que ela estava mentindo. Eu a tinha ajudado a reservar o voo pela Delta e ela sabia que eu sabia disso. Lisa, eu disse baixinho, com quem você está em Las Vegas? O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Finalmente ela disse, o que você quer dizer? Estou sozinha. Então me explica por que meu cartão de crédito mostra cobranças para 2 pessoas em jantares, bebidas, shows e tratamentos de spa. Eu a ouvi prender a respiração. Eu posso explicar isso. Estou ouvindo. Ok, olha, eu não queria te contar porque sabia que você ia ficar chateado, mas o Jordan está aqui para a mesma conferência. Nós nos encontramos por acaso e, como os dois estávamos sozinhos, decidimos sair como amigos, só isso. E a suíte que foi reservada por engano? Silêncio. Lisa, você planejou isso. Mais silêncio, até que finalmente, não é o que você está pensando. O que eu estou pensando é que você coordenou essa viagem com seu ex, mentiu para mim sobre a situação do hotel e vem gastando meu dinheiro no que equivale a um fim de semana romântico com outro homem. Estou errado. Não é romântico, nós só precisávamos de encerramento. Nunca tivemos um encerramento adequado quando ele se mudou e vê-lo de novo me fez perceber que havia coisas que precisávamos conversar. Numa suíte por 4 dias às minhas custas? Eu ia te pagar de volta. Com que dinheiro, Lisa? Você nem paga os próprios empréstimos estudantis. Isso pareceu atingi-la. Isso não é justo, você sabe que sou grata por tudo que você faz. Grato o suficiente para mentir para mim e gastar meu dinheiro com seu ex. Ela começou a chorar então. Não era para ter acontecido assim. Íamos só jantar e conversar, mas então uma coisa levou a outra e começamos a lembrar por que éramos bons juntos e apenas para. Eu me surpreendi com a calma da minha voz. Você está me dizendo que está me traindo? Eu não sei, estou confusa. Achei que já tinha superado ele, mas vê-lo de novo, não sei mais o que quero. Foi quando algo clicou na minha mente, a mesma coisa que já tinha visto naquelas histórias de vingança online, quando as pessoas descrevem o momento em que deixam de ser vítimas e passam a assumir o controle. Ok, eu disse, eu aprecio sua honestidade. Ela pareceu surpresa com minha resposta calma. Sério? Sério. Tire todo o tempo que precisar para descobrir o que você quer. Obrigada, amor, sabia que você entenderia. Provavelmente vou ficar mais 1 ou 2 dias para realmente colocar minhas ideias em ordem e depois podemos conversar quando eu voltar. Claro, fique o tempo que precisar. Depois que desliguei, fiquei no nosso apartamento por cerca de 1 hora apenas processando tudo e então comecei a fazer ligações. A primeira foi para a operadora do meu cartão de crédito. Relatei que o cartão que Lisa estava usando havia sido roubado e o cancelei imediatamente. Quando perguntaram se havia cobranças fraudulentas, eu disse que sim, qualquer coisa em Las Vegas depois da quinta-feira precisava ser investigada, já que o cartão havia sido usado por alguém sem minha permissão para despesas pessoais não autorizadas. A segunda ligação foi para o serviço de empréstimos estudantis da Lisa. Eu vinha pagando as parcelas dela por débito automático da minha conta bancária. Cancelei esse arranjo imediatamente e solicitei confirmação por escrito. A terceira ligação foi para meu amigo Jake, que trabalha com segurança cibernética e já me ajudou com vários problemas de tecnologia ao longo dos anos. Pedi que ele me ajudasse a trocar todas as minhas senhas, remover o acesso da Lisa a qualquer uma das minhas contas e proteger minha vida digital. Ele veio naquela noite e passamos 3 horas garantindo que Lisa não pudesse acessar mais nada meu remotamente. A quarta ligação foi para meu senhorio. O contrato de aluguel estava apenas em meu nome, o que havia sido uma decisão prática baseada no meu histórico de crédito e renda. Perguntei sobre o processo para remover alguém do apartamento e que tipo de aviso eu precisaria dar.
Depois comecei a documentar tudo, capturas de tela das cobranças no cartão de crédito, cópias do histórico de pagamentos do empréstimo estudantil, fotos dos pertences da Lisa no nosso apartamento e uma linha do tempo detalhada das mentiras dela sobre a viagem a Las Vegas. Também imprimi mensagens de texto onde ela falava sobre o quanto era grata pelo meu apoio e sobre como estava comprometida com nosso relacionamento. Naquela noite recebi uma mensagem da Lisa. Tentei pedir serviço de quarto, mas algo está errado com o cartão. Você poderia ligar para a empresa e ver o que houve? Eu não respondi. Uma hora depois, deixa, já resolvi. Amo você. Eu sabia que ela não tinha resolvido, provavelmente estava em pânico. Por volta das 10 da noite no meu horário, 7 em Las Vegas, meu telefone começou a tocar. Lisa. O que diabos você fez? Ela disse assim que atendi. Não tenho certeza do que você quer dizer. O cartão de crédito não está funcionando, estou presa aqui sem jeito de pagar nada. Isso é estranho, talvez tenha um alerta de fraude por causa de padrões incomuns de gastos. Não se faça de bobo comigo, eu sei que você cancelou. Por que eu faria isso? Por que você está sendo mesquinho e vingativo? Eu estou sendo vingativo? Você está em Las Vegas com seu ex, gastando meu dinheiro em uma escapada romântica, e eu é que estou sendo mesquinho. Não é romântico. Quantas vezes eu preciso te dizer isso, Lisa? Você está numa suíte com seu ex-namorado, tem mentido para mim há dias e acabou de admitir que está confusa sobre seus sentimentos por ele. Como você chamaria isso? Eu chamo de descobrir minha vida e você está me sabotando. Eu não estou te sabotando, estou me protegendo. Se você quer descobrir sua vida com o Jordan, fique à vontade para fazer isso com seu próprio dinheiro. Como vou voltar para casa? Da mesma forma que você foi, com a passagem de volta que imagino que você tenha, ou com a ajuda do Jordan, já que vocês estão tão próximos agora. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está terminando comigo? Eu não sei, também estou confuso com meus sentimentos. Talvez eu precise de um tempo para descobrir as coisas. Isso é ridículo, você está exagerando em algo inocente. Lisa, responda-me honestamente, você foi física com o Jordan? Silêncio. Você o beijou? Mais silêncio. Você dormiu com ele? Acho que isso não é relevante para... É uma pergunta de sim ou não. É complicado. Não, não é. Finalmente ela sussurrou. Sim, mas não significa nada, é só encerramento. Ok. Obrigado por ser honesta, aproveite seu encerramento com seu próprio orçamento. Eu desliguei e bloqueei o número dela. Na manhã seguinte, terça-feira, recebi uma ligação do meu banco. Alguém havia tentado acessar minha conta online várias vezes com a senha errada, acionando os protocolos de segurança. Confirmei que não era eu e eles adicionaram bandeiras adicionais de segurança às minhas contas. Também recebi uma ligação da empresa do empréstimo estudantil da Lisa confirmando que eu não era mais responsável pelos pagamentos dela e que a conta voltaria a ser de responsabilidade pessoal dela. Mencionaram que o próximo pagamento de $1.847 venceria em 12 dias. Por volta do meio-dia, Jake me ligou no trabalho. Cara, você precisa ver isso. Ele me enviou uma captura de tela do story do Instagram do Jordan. Era uma foto de 2 taças de champanhe brindando com a legenda: às vezes o universo te dá exatamente o que você precisa. A localização marcada era o hotel onde Lisa estava hospedada. Naquela noite comecei a empacotar os pertences da Lisa. Não estava mais com raiva, só metódico. Coloquei as roupas, os livros, os itens pessoais dela em caixas, deixei tudo arrumado no quarto de hóspedes e tirei fotos para documentação. Também troquei as fechaduras, o senhorio tinha permitido desde que eu entregasse novas chaves, o que fiz. Na quarta-feira, recebi várias ligações de números desconhecidos que não atendi. As mensagens de voz eram da Lisa, cada vez mais desesperadas. Por favor, me liga de volta, meu voo é amanhã de manhã e eu preciso falar com você. Eu sei que você está chateado, mas podemos superar isso, por favor, não faça isso, não posso pagar outra noite aqui, o hotel está me cobrando preço cheio agora e eu não tenho dinheiro suficiente, me desculpe, ok? Eu cometi um erro, mas 3 anos juntos tem que valer alguma coisa. Na quinta-feira de manhã recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Jordan. Olha, eu não quero me meter nos problemas do relacionamento de vocês, mas a Lisa não tem dinheiro suficiente para voltar para casa e ela está surtando um pouco. Você pode ligar para ela, por favor? Eu respondi. Ela é adulta e fez as escolhas dela. Tenho certeza de que vocês dois podem resolver isso juntos. Nós não estamos juntos, cara. Isso foi apenas um erro.
Então imagino que vocês dois cometeram o mesmo erro. Naquela tarde recebi uma ligação da mãe da Lisa. Ela foi educada, mas claramente chateada. Oi, querido. A Lisa me ligou chorando, dizendo algo sobre estar presa em Las Vegas e que vocês dois brigaram. Ela me pediu para te ligar e ver se podemos resolver isso. Eu gostava da mãe da Lisa, então fui honesto com ela. Expliquei toda a situação, as mentiras sobre a conferência, a suíte reservada por engano, o fato de gastar meu dinheiro com o ex, a traição, tudo. A mãe dela ficou em silêncio por muito tempo, finalmente disse, ai querido, sinto muito, eu não fazia ideia. Eu também, senhora Rodrigues, eu realmente me importava com a Lisa. Sabe, eu sempre desconfiei desse tal Jordan, ela falava dele demais para alguém que supostamente já tinha superado. Isso doeu, mas também validou meus instintos. Se ela precisar de ajuda para voltar para casa, a senhora está à vontade para ajudá-la, mas eu não posso estar em um relacionamento com alguém que mente para mim e me trai. Entendo completamente, você é um bom homem e merecia algo melhor que isso. Na sexta-feira à noite recebi mais uma mensagem de voz da Lisa, estou em casa, vou ficar com meus pais até resolver as coisas, precisamos conversar, eu sei que errei, mas eu te amo e quero consertar isso, por favor, me liga. Eu não liguei. Durante o fim de semana, recebi várias outras ligações e mensagens de números desconhecidos, todas da Lisa usando telefones de amigos ou aplicativos para driblar meu bloqueio. Terminei com Jordan, foi um erro e percebi isso agora. Vou te devolver cada centavo que gastei em Las Vegas, vou arrumar um segundo emprego para pagar meus próprios empréstimos estudantis, por favor, apenas me dê uma chance de explicar pessoalmente. É com você que eu quero estar, eu sei disso agora. Na segunda-feira de manhã recebi uma ligação no trabalho da recepção, a Lisa estava no saguão pedindo para me ver. Pedi que a segurança a escoltasse para fora e deixasse claro que ela não era bem-vinda no prédio. Naquela noite, ela estava sentada nos degraus em frente ao meu prédio quando cheguei do trabalho, parecia terrível, como se não tivesse dormido por dias. Precisamos conversar, disse ela se levantando. Não, não precisamos. Sim, precisamos. Você não pode simplesmente jogar fora 3 anos sem nem me dar uma chance de explicar. Eu te dei várias chances de explicar, você escolheu mentir todas as vezes. Eu estava assustado e confusa. O Jordan entrou em contato comigo sobre a conferência, e quando ele sugeriu que nos encontrássemos para conversar, eu achei que poderia lidar com isso, achei que já tinha superado ele. Então você mentiu para mim sobre isso? Porque eu sabia que você ficaria chateado. É claro que eu ficaria chateado. Você estava planejando se encontrar com seu ex pelas minhas costas. Não era para ter ido tão longe, a coisa da suíte foi ideia dele e eu deveria ter dito não, mas eu estava curiosa sobre como seria ter encerramento com ele dormindo com ele. Ela começou a chorar. Foi um erro estúpido e horrível, mas isso me fez perceber o quanto eu te amo e quero estar com você. Lisa, você não cometeu um erro, você fez uma série de escolhas. Você escolheu se coordenar com o Jordan, você escolheu mentir para mim sobre o hotel, você escolheu gastar meu dinheiro em encontros com ele, você escolheu dormir com ele, esses não foram acidentes. Mas eu escolhi você no fim, eu disse ao Jordan que tinha acabado e voltei para você. Você voltou porque eu cancelei seu cartão de crédito e você não podia se dar ao luxo de ficar. Isso não é verdade. Então por que não voltou no domingo, como deveria? Ela não tinha resposta para isso. Lisa, quero que você pense em algo. Se eu não tivesse cancelado o cartão de crédito, por quanto tempo você teria ficado em Las Vegas com o Jordan? Mais silêncio. Se eu não tivesse te confrontado sobre as cobranças, você teria me contado a verdade sobre o que aconteceu. Eu teria, eventualmente. Não, não teria. Você teria voltado e fingido que nunca aconteceu e eu teria continuado pagando seus empréstimos estudantis e te apoiando enquanto você descobria seus sentimentos por outro homem. Ela agora estava soluçando. Por favor, não faça isso, eu farei qualquer coisa para consertar. Você não pode consertar, Lisa, você quebrou minha confiança, mentiu para mim repetidamente e me traiu, não há como voltar disso. Mas você disse que me amava. Eu amei você, no passado. Eu passei por ela entrando no prédio e não olhei para trás. Na semana seguinte recebi mais algumas tentativas de contato, mas foram diminuindo gradualmente. Jake me contou que viu que Jordan tinha atualizado seu status de relacionamento para solteiro no Facebook e postado algumas coisas enigmáticas sobre aprender lições difíceis do passado. A mãe da Lisa me ligou mais uma vez para se desculpar e me avisar que Lisa tinha se mudado para a casa de uma amiga e estava trabalhando em 2 empregos para cobrir suas despesas e empréstimos estudantis. Ela também mencionou que Lisa estava indo à terapia para trabalhar em si mesma.
Só quero que você saiba, disse a senhora Rodrigues, que nós não te culpamos por nada disso. A Lisa fez as escolhas dela e agora precisa viver com as consequências. Um mês depois recebi um e-mail longo da Lisa. Quase deletei sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba o quanto estou arrependida. Tenho feito terapia e estou começando a entender o quanto errei. Não foi só a traição, foram as mentiras, o aproveitar-se da sua generosidade e a total falta de respeito pelo nosso relacionamento. Eu sei que não posso desfazer o que fiz e sei que não mereço perdão, mas quero que saiba que o que aconteceu com o Jordan me fez perceber que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ele é egoísta e manipulador e estar com ele me lembrou de todas as razões pelas quais terminamos da primeira vez. Você me deu tudo, seu amor, seu apoio, sua confiança, seu dinheiro, e eu joguei tudo fora por alguém que nem se importa comigo. O Jordan não falou mais comigo desde que voltei de Las Vegas, ele conseguiu o que queria e seguiu em frente, como fez antes. Não estou pedindo para você me aceitar de volta, eu sei que destruí qualquer chance disso, só queria que você soubesse que agora entendo que perdi e vou passar o resto da minha vida me arrependendo. Espero que você encontre alguém que te valorize da forma como eu deveria ter feito, você merece muito mais do que eu te dei. Eu li uma vez e deletei, não havia nada a dizer em resposta. Já se passaram 6 meses desde Las Vegas e estou indo muito bem, recebi uma promoção no trabalho que veio com um aumento salarial significativo, estou namorando de novo e estou sendo muito mais cuidadoso com sinais de alerta e com a definição de limites. Os $1.800 extras por mês que não estou gastando com os empréstimos da Lisa me permitiram maximizar minhas contribuições ao 401k e construir um fundo de emergência substancial. Também estou planejando comprar uma casa no próximo ano. Descobri por amigos em comum que Liz está com dificuldades financeiras e teve que abandonar o programa de MBA porque não podia pagar o restante da mensalidade, está trabalhando em um restaurante e fazendo alguns freelances de marketing por fora. Jordan aparentemente voltou para a Califórnia e está noivo de outra pessoa. Eu não me sinto mal por nada disso, dei a Lisa todas as oportunidades de ser honesta comigo e ela escolheu mentiras e traição em vez disso. As consequências financeiras que ela enfrenta agora são o resultado direto das próprias escolhas. Às vezes me perguntam se acho que fui duro demais cortando o apoio dela de forma tão abrupta, mas não vejo assim. Eu não era o marido ou o pai dela, eu era o namorado que voluntariamente ajudava a construir uma vida melhor para ela. Quando ela decidiu trair esse relacionamento, perdeu qualquer direito ao meu apoio contínuo. O acidente de Las Vegas me ensinou uma lição valiosa sobre confiança, limites e autoestima. Sou grato por ter aprendido isso antes de assumir compromissos maiores com a Lisa, como casamento ou obrigações financeiras conjuntas. Se alguém lendo isto estiver em situação semelhante, apoiando financeiramente um parceiro enquanto ele se descobre, certifique-se de que vocês são realmente parceiros em todos os sentidos da palavra, não seja um caixa eletrônico com sentimentos. Atualização 1. Já se passaram cerca de 2 semanas desde que postei minha história original e eu queria atualizar todos sobre alguns acontecimentos. Primeiro, obrigado a todos que comentaram com apoio e conselhos, tem sido útil ouvir pessoas que passaram por situações semelhantes. E saber que lidei com as coisas de forma razoável. A principal atualização é que Liz intensificou as tentativas de me contatar novamente. Não tenho certeza do que desencadeou isso, mas tenho algumas teorias que vou explicar. Na segunda-feira passada ela apareceu na minha academia, eu tenho uma rotina de treino bem regular e claramente ela vinha observando ou perguntando para descobrir meus horários. Ela se aproximou de mim entre as séries e pediu para conversarmos, eu disse não e pedi que me deixasse em paz. Ela começou a ficar emotiva e a falar alto, então apenas peguei minhas coisas e fui embora, aparentemente a equipe da academia também teve que pedir que ela saísse. Na terça-feira de alguma forma ela conseguiu meu novo número de telefone, eu o tinha trocado um mês antes, e deixou uma mensagem de voz, eu sei que você me viu na academia ontem, não estou tentando te perseguir, só preciso de 5 minutos para te contar algo importante, por favor me liga de volta. Eu não liguei. Na quarta-feira ela entrou em contato com minha irmã pelo Facebook, minha irmã, abençoada, imediatamente me mandou capturas de tela da mensagem. Oi, sou a Lisa, ex-namorada do seu irmão, eu sei que ele provavelmente te contou o que aconteceu entre nós, mas eu realmente preciso falar com ele sobre algo importante e ele não atende minhas ligações, você poderia pedir para ele me contatar, não é sobre voltarmos, só tem algo que ele precisa saber. Minha irmã respondeu, meu irmão não quer falar com você, por favor pare de contatá-lo e de contatar nossa família. Na quinta-feira recebi uma mensagem do mesmo número desconhecido que o Jordan usou para me contatar em Las Vegas.
Aqui é a Lisa, eu sei que você bloqueou meu número, mas por favor leia isto. Descobri algo sobre o Jordan que você precisa saber. Ele nos gravou em Las Vegas sem meu conhecimento. Estou preocupada que ele possa tentar usar isso contra você de alguma forma. Por favor, me ligue. Essa mensagem realmente me fez parar, não porque eu acreditasse nela necessariamente, mas porque era um novo ângulo e envolvia possíveis questões legais. Liguei para o Jake e contei sobre a mensagem. O conselho dele foi sólido. Se ela está dizendo a verdade, deveria denunciar a polícia. Não usar isso como desculpa para me contatar. Se ela está mentindo, é apenas mais uma tentativa de manipulação. De qualquer forma, não se envolva. Na sexta-feira ela aumentou a escalada. Recebi uma ligação da linha principal da minha empresa. Alguém tinha ligado se passando pelo consultório do meu dentista, dizendo que precisava remarcar uma consulta e confirmar minhas informações de contato de emergência. Quando a recepcionista perguntou quem era o contato de emergência, a pessoa disse Lisa Rodrigues e perguntou se ainda estava correto. Felizmente minha recepcionista é esperta e reconheceu que isso era suspeito, já que meu contato de emergência real é minha irmã. Ela disse à pessoa que precisaria falar comigo diretamente e anotou um número para retorno. O número era da Lisa. Imediatamente liguei para o RH e relatei o incidente como possível assédio de uma ex-namorada. Eles foram muito compreensivos e colocaram protocolos de segurança adicionais para qualquer ligação pedindo informações sobre mim. Naquela noite finalmente decidi que precisava enfrentar isso diretamente antes que piorasse. Liguei para a Lisa de um número oculto. Ela atendeu no primeiro toque. Alô, quem é? Sou eu, você precisa parar. Oh meu Deus, obrigada por ligar. Tenho tentado falar com você porque, Lisa, não me importo com o motivo pelo qual você tem tentado me contatar. Você precisa parar de me procurar, parar de aparecer nos lugares que frequento, parar de ligar para meu trabalho e parar de mandar mensagens para minha família. Mas eu preciso te contar sobre o Jordan e a gravação. Se o Jordan te gravou sem consentimento, isso é crime e você deve denunciar a polícia. Não tem nada a ver comigo. Mas e se ele tentar mandar para você ou postar online? Então você deve denunciar a polícia. Eu só acho que você deveria saber por que você tem o direito. Lisa, eu não tenho direito a nada que envolva você mais. Não estamos juntos. Seus problemas com o Jordan não são meus problemas. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, então não há realmente nenhuma chance para nós? Eu mudei tanto desde Las Vegas. Estou em terapia. Estou trabalhando em mim mesma. Eu entendo agora o que te fiz passar. Não há chance. Mas nós éramos tão bons juntos antes disso acontecer. Nós nunca fomos tão bons quanto eu achava, ou você não teria conseguido fazer o que fez. Isso não é justo, as pessoas cometem erros. Lisa, você não cometeu um erro, você fez um plano, se coordenou com o Jordan, mentiu para mim repetidamente e gastou meu dinheiro em uma escapada romântica com seu ex. Essas foram escolhas conscientes, não erros. Eu sei, mas, e agora você está me assediando e a minha família porque não gosta das consequências das suas escolhas. Isso não é alguém que mudou ou cresceu, isso é alguém que está intensificando o mau comportamento. Eu não estou te assediando, só preciso que você entenda. Se você me contatar de novo, aparecer em qualquer lugar que eu esteja, ligar para meu trabalho ou mandar mensagem para minha família, eu vou conseguir uma ordem de restrição. Você me entende? Você não faria isso. Tente. Eu desliguei e imediatamente bloqueei aquele número também. O fim de semana foi tranquilo e achei que talvez finalmente tivesse conseguido fazê-la entender, eu estava errado. Na segunda-feira de manhã acordei e descobri que alguém tinha estado na garagem do meu prédio durante a noite. Meu carro não estava danificado, mas havia um bilhete sob o limpador do para-brisa. Sinto muito por tudo, só quero que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Mas por favor tenha cuidado com o Jordan, ele não é quem você pensa que é LOL. Tirei fotos do bilhete do meu carro e liguei para a linha não emergencial da polícia para relatar. Eles fizeram um boletim e me aconselharam a continuar documentando tudo caso precisasse registrar uma ordem de restrição. É aí que as coisas estão agora. Definitivamente vou conseguir uma ordem de restrição se isso continuar e comecei a variar minha rotina e estar mais atento ao meu entorno. A coisa que mais me incomoda é que acho que sei o que desencadeou essa escalada recente. Vi pelas redes sociais, através de amigos em comum, que a mãe da Lisa foi recentemente diagnosticada com câncer e começou o tratamento. Acho que a Lisa provavelmente está se sentindo vulnerável e está romantizando nosso antigo relacionamento como algum tipo de estabilidade que ela quer de volta na vida. Eu realmente sinto muito pela mãe dela. A senhora Rodrigues sempre foi gentil comigo e espero que se recupere totalmente, mas a situação familiar da Lisa não muda o que ela fez comigo nem lhe dá o direito de forçar sua volta à minha vida. Vou continuar atualizando vocês se algo mais acontecer.
Atualização 2. Passou um mês desde minha última atualização e o que começou como um drama comum de pós-término evoluiu para algo digno de um thriller psicológico. Na semana seguinte à minha última postagem, o comportamento da Lisa saiu completamente do controle. Ela começou a deixar presentes na porta do meu apartamento, café do nosso antigo ponto de encontro, livros com bilhetes adesivos dizendo "achei que você gostaria disso", cada um acompanhado de notas cada vez mais desesperadas implorando para eu falar com ela por apenas 5 minutos. Eu documentei tudo para o meu processo de ordem de restrição, mas a Lisa estava apenas começando. Depois veio a perseguição, não só na academia, mas em todos os lugares, meu supermercado, a noite de trivia no Murphy's, até a cafeteria perto do meu escritório. De alguma forma ela mapeou toda a minha rotina e simplesmente coincidentemente aparecia lá, tentando me encurralar para uma conversa que eu absolutamente não queria ter. Cada vez eu ia embora imediatamente, mas estava claro que ela ou estava me seguindo ou havia se transformado em algum tipo de detetive comportamental, estudando meus padrões como uma tese de doutorado. O ponto de ruptura aconteceu numa quinta-feira à noite que deveria ter sido perfeita. Eu estava jantando com Sarah, uma mulher que eu estava saindo e que era realmente incrível, inteligente, engraçada, linda, o pacote completo. Estávamos em um restaurante sofisticado no centro, realmente nos conectando, e eu estava pensando que aquilo poderia ser algo sério. No meio do prato principal, a Lisa apareceu na nossa mesa como uma vilã de filme de terror. "Oi", disse ela para mim, ignorando completamente a existência da Sarah, "eu te vi pela janela e só queria dizer oi." Sarah parecia ter levado um tapa, eu vi vermelho. "Lisa, você precisa ir embora agora." "Não estou fazendo nada de errado, só estou sendo amigável." A voz falsa e doce me dava arrepios. "Você está me assediando." "Essa é uma palavra forte, eu só quero conversar." Sarah, abençoada, se levantou com dignidade. "Vou dar um minuto para vocês resolverem isso." E foi em direção ao banheiro, mas dava para ver que estava abalada. "Olha o que você fez", eu sibilei para Lisa. "Você arruinou minha noite e deixou alguém de quem eu gosto desconfortável." "Eu não queria", ela lançou um olhar para o banheiro. "Você está namorando ela?" "É sério?" "Isso não é da sua conta." "Mas é sim, não é?" "Lisa, sai agora ou vou chamar a polícia." "Você não pode chamar a polícia só por eu falar com você em público." "Posso sim, por perseguição e assédio." A máscara caiu, a expressão falsa e amigável desapareceu, substituída por algo frio e feio. "Tudo bem, mas você deveria saber, o Jordan não estava mentindo sobre a gravação e ele tem perguntado sobre você." "O que isso significa?" "Talvez você devesse ser mais gentil com pessoas que tentam te ajudar." Isso soou como uma ameaça. Peguei meu telefone e disquei 911 ali mesmo na mesa. "911, qual é a sua emergência?" "Estou sendo assediado pela minha ex-namorada que tem me perseguido há semanas. Ela acabou de fazer o que soa como uma ameaça e não vai me deixar em paz." Os olhos da Lisa se arregalaram. Claramente não esperava que eu realmente levasse adiante, e ela fugiu do restaurante como se estivesse pegando fogo. A polícia foi fantástica. Mostrei minha documentação cuidadosamente mantida, fotos das notas e presentes, registros dela aparecendo em todos os lugares, mensagens para minha família, tudo. Eles disseram que eu tinha mais do que evidências suficientes para uma ordem de restrição e ainda conseguiram imagens de segurança do restaurante. Sarah voltou depois que eles saíram. Expliquei tudo e ela foi incrivelmente compreensiva. Acabamos indo para minha casa e tendo uma noite ainda melhor, se é que algo, sobreviver à emboscada da Lisa juntos nos aproximou. A ordem de restrição foi aprovada em até 48 horas, 500 pés de distância mínima, nenhum contato de qualquer tipo. Tê-la oficialmente notificada foi, admito, profundamente satisfatório. Mas então veio a reviravolta digna de uma série da Netflix. 2 dias depois recebi uma ligação de um tal Martinez da Unidade de Crimes Cibernéticos. "Recebemos uma denúncia sobre pornografia de vingança que pode envolver você." Acontece que a Lisa havia levado adiante sua ameaça sobre o Jordan, mas não como eu esperava. Ela denunciou o Jordan por tê-los gravado sem consentimento e ameaçar divulgar o vídeo. A investigação policial revelou que Jordan de fato vinha oferecendo vídeo íntimo em sites de pornografia de vingança, mas aqui está o detalhe: o Jordan achava que estava se vingando de mim. A Lisa aparentemente disse a ele que eu era um ex da faculdade que tinha arruinado o relacionamento deles anos atrás. O Jordan nunca sequer me conheceu, ele achava que divulgar o vídeo machucaria esse inimigo fantasma do passado da Lisa. "Parece que sua ex-namorada estava manipulando vocês dois", explicou o detetive. "Ela contou ao Jordan que você era uma ameaça para deixá-lo mais envolvido, depois tentou usar o plano de vingança dele para voltar a ter contato com você."
Jordan foi preso por pornografia de vingança e assédio criminal. A polícia apreendeu todos os dispositivos dele e confirmou que nenhum vídeo chegou a ser distribuído. Na reviravolta mais irônica possível, o plano manipulador da Lisa saiu pela culatra de forma espetacular. Suas mentiras levaram à prisão do Jordan antes que ele pudesse machucar alguém e a deixaram com uma ordem de restrição que finalmente me deu paz. Às vezes a melhor vingança é apenas deixar as pessoas tóxicas se destruírem sozinhas.